Chamo-me mesmo Pompeu José. A história do meu nome já ia perder muito deste tempo. Eu sei que tenho 10, 12 minutos. Quando tinha a vossa idade, acreditava que se me dessem 5 minutos para falar, eu mudava o mundo. Isto nos anos 60. Nasci, estava errado, não em Lisboa, em Setúbal. Comecei a trabalhar em 73 na Torre Alta, em Troia, um resort, agora como lhe chamam. Entrei para o teatro em 79, para o Teatro de Animação de Setúbal, e depois fui para o Bando em 87, o Teatro Bando, para Lisboa, e depois vim para Tondela, onde estou desde 1993. Profissionalizámos a companhia e vivo ali. Acredito que o futuro está no interior. Penso que a Acerta é prova e o Trigo Limpo é prova disso, que é possível desenvolver projetos a nível nacional a partir do local, como dizia o Pedro da Piranha. Fui fundamentalista contra as tecnologias até 90, 91. Estava no Teatro Bando e nós, para fazermos a dramaturgia, fazia eu e o João Britos, que era o diretor, dávamos ao trabalho tirar fotocópias aos textos que íamos usar e depois com uma tesoura cortávamos e com cola colávamos em papel, voltávamos a tirar fotocópias e montávamos assim os textos. Casei-me entretanto, a minha mulher começou a trabalhar no Teatro Barraca e fazia a imagem do grupo e comprou um computador, um Macintosh. E eu disse, eu não quero sequer olhar para aquilo, mete lá o Macintosh no escritório e não quero saber nada daquilo. Pronto, e eu nessa altura estava a fazer um trabalho com o João Britos que era sobre o Viriato Trágico, um poema épico do Brás Garcia de Mascarenhas. Os Lusíadas têm 10 cantos, o Viriato Trágico tem 20. Portanto, imaginam a quantidade de papel que tínhamos de manipular para escolher os textos que iam ficar para ser ditos depois no espetáculo. E trabalhávamos na Comuna, o Teatro Bando era uma das companhias residentes do Teatro Comuna em Lisboa, e pedimos uma mesa grande e ocupávamos aquilo com a nossa papelada e com a nossa cola. E a minha mulher ia-me provocando, deixava o computador por vezes ligado, um documento qualquer, e lembro-me que um dia, pronto, começou-me um bichinho, o que é que será aquilo? Estou com medo daquilo. E cheguei, e ela deixou aberto numa página, não me lembro qual era o programa na altura, de texto, e eu vi uma tesoura. E vi copy e paste. E digo-vos, ia dizer uma asneira, mas caíram-me ao chão. Pura e simplesmente, eu disse, quer dizer, eu estou a lutar contra uma coisa, eu tenho um trabalho do caraças, será que isto faz isso? E intuitivamente fui mexer. Ela tinha um textinho lá e eu fui, é isto que a gente faz. Cheguei no dia a seguir ao pé do João Brito e disse, somos muito estúpidos, pá. Estamos aqui horas e horas a colar e o computador faz isto num instante e depois nós imprimimos. E o João diz, mas nós deixamos de mexer. Eu disse, João, mas nós temos muito pouco tempo para fazer o texto, vamos. E lembro, agora, quando fui ali pôr o casaco encostado, vi o livro do programa que nós comprámos para fazer a paginação, que é o PageMaker, na altura. Está ali um livro na prateleira desse programa, por coincidência. E começámos a trabalhar. O João Britos até hoje ainda trabalha nesse programa. Tem um computador antigo que manteve até hoje e só faz aquilo. Com 4 colunas, com o texto, com o que é que faz o ator, com a música, com não sei o quê. Quebrei este meu fundamentalismo contra aquilo. Estava no Teatro de Animação de Setúbal, todos os atores foram para a televisão, muitos dos atores que são agora conhecidos, e eu não quero fazer televisão. Fez uma novela em Setúbal, A Chuva na Areia, e eu disse, não quero ter nada a ver com televisão, só faço teatro. Fui para o Teatro Bando, era proibido fazer televisão. Estava em casa. Vim para Tondela. E um dia, a filha do António Pedro de Vasconcelos liga-me, ela era agente e tal, eu não estou naquele projeto, mas andam à procura de um ator, eu acho que és tu. Mas Patrícia, então agora vou para a televisão, estás maluca da cabeça. Pompeu, fazes-me um favor, vais a Lisboa, fazes o casting, se não ficares tudo bem, se ficares depois a gente conversa. E foi outra aventura. Foi ir fazer um casting com uma parafernália de gente e no fim o realizador, que é meu amigo até hoje, que aquilo era, ele tinha feito o médico de família na altura, que vocês não devem saber o que é, e ia fazer a seguir os jornalistas. Eu era para fazer um dos papéis centrais. Ele no fim do casting diz-me, Pompeu, tu meteste aqui que só dás um dia por semana, mas nós queríamos que tu fizesse o papel,
E, epá, precisamos pelo menos de 3 dias. E eu disse, não, tenho de ir falar com os meus companheiros e depois a gente resolve isso. Tinha ido a minha mulher e o Zé Rui, ali de Tondela, e sentámos num restaurante a comer e tal. E eu digo-lhes, eles pedem 3 dias. Eles disseram, nós precisamos, achamos que o grupo precisa dessa divulgação também, porque infelizmente alguns atores só são reconhecidos depois de aparecer na televisão. E faço aqui um parênteses, eu vou ser um bocadinho anárquico, porque acho que isto tem a sua graça. Aparecer na televisão não é mérito nenhum. Infelizmente vendem-nos essa ideia de que ser famoso é um mérito. Então fazem-se programas de tudo e de nada, a maior parte deles medíocres, a maior parte deles fuleiros, tanto que vocês pensam que já nem veem televisão, os canais mais generalistas, mas é isso que acontece. Mas pensem uma coisa, os períodos de conteúdo são normalmente 25 minutos, o resto é publicidade. E durante 25 minutos tu ouves música pimba, umas pessoas a dançar, uns apresentadores todos maquiavélicos, e depois 10 minutos sobre crimes e o esfaqueado, coisa tal, e depois dão dinheiro a rodos, 12 mil euros, se telefonares, tudo. Ou seja, isto é uma floreada incrível, e aquilo é caro de fazer. E depois vês um anúncio, não é? E aparece o George Clooney, um ator do caraças a vender café. E tu pensas, quer dizer, isto está aqui qualquer coisa que está mal. E os criativos da publicidade na televisão são doidos. São os mais doidos que existem. Não sei se vocês sabem isso. São as pessoas mais alucinadas, mais criativas, mais fora da caixa, que ganham rios de dinheiro a fazer. Porquê? Porque se trabalha em cima daquilo que é o nosso psicológico. As regras mais simples, eu estudei economia, mas depois fui trabalhar, em 73 fui trabalhar, porque os meus pais não tinham dinheiro para eu estudar e fui trabalhar. Mas uma das aulas lá do comércio era, os anúncios na altura o que era? Havia um peito mais descoberto na época que aparecia, o nome da marca aparecia onde estava o peito mais descoberto, porque o olhar estava lá. Portanto, isto são os primórdios da cavalgada que chegou até hoje. Isto para chegar a que fui fazer os jornalistas, correu muito bem, fiz essa amizade, tive a sorte de fazer uma carreira na televisão, sempre em Tondela, e só depois de estar em Tondela, daí eu achar que o futuro está mesmo também aqui, eu ia de autocarro, e quando preciso de ir vou de autocarro e venho, conduzo, mas não gosto de conduzir, portanto não vou, e portanto é isto, fiz a carreira e faço esse trabalho assim, mas tive a sorte de negar alguns projetos que eu achava que não tinha condições de fazer e ter trabalhado com pessoas espetaculares naquele serviço. Porque, no princípio da minha vida, eu tive um part-time enquanto estudava numa livraria. E depois abriu uma tipografia offset, que já era um salto tecnológico, porque já era com umas chapas de offset para imprimir, e eu fui trabalhar na revisão de textos. E já era uma máquina, que aquilo para mim era um bicho, em que tinha um texto de um lado, eu depois retificava o texto do outro e aquilo saía direito. Era quase um mini computador, e que saía logo a chapa offset para ir para a máquina. Aquilo era um mundo. E em relação ao fax, foi falado aqui hoje, fax para mim era uma coisa que acontecia no espaço de 1999, uma série de ficção científica que dava na televisão, ainda a preto e branco. Que era, estavam na nave, metiam ali o documento e ele aparecia cá na Terra. E se pensarmos bem, o Júlio Verne já tinha feito antecipação científica naquilo que escrevia. Portanto, o nosso imaginário, a nossa capacidade criativa é enorme. E eu fui-me deixando, efetivamente, entregar. Fiz a Expo, 98, um marco de conhecimento dos outros países, porque estive lá 3 meses e 3 semanas dentro, trabalhei um ano antes, e um ano antes trabalhei em Tondela, com mail, BIP no princípio e depois telemóvel, 96-9012-953, que é o número que ainda tenho hoje. Isto foi em 98. Portanto, tenho vivido com isto e quero continuar a viver com isto. Mas quero continuar a que neste tempo que tenho para conversar convosco, vos peça uma coisa, que conversem uns com os outros, independentemente daquilo que fazem com os telemóveis, com os televisores, seja o que for. Conversem sobre aquilo que, do meu ponto de vista, é preocupante. Porque se consideramos que tudo isto são ferramentas que nos podem ajudar a desenvolver e a criar o nosso dia-a-dia melhor,
E o dia-a-dia melhor para mim, neste momento da minha vida que tenho 68 anos, é acordar, olhar no espelho, vamos, deitar-me e não consigo adormecer sem me lembrar de qualquer coisa boa e sorrir outra vez. Ver sempre que posso o nascer e o pôr do sol, a lua cheia, ir à praia, mergulhar no mar. Mergulhar no mar é o único sítio onde nós voamos. Pensem nisso. É o estado líquido, não deixa de ser o ar. É o ar um estado líquido. E nós evoluímos no seu interior. Portanto, nós podemos voar por dentro da água. E era maravilhoso na Arábia mandar um mergulho em noites de lua cheia lá com o fósforo todo que havia e saíam estrelinhas da mão. E não era da droga, era mesmo, estava mesmo a acontecer. Não estou a brincar, é mesmo verdade. Portanto, tudo isto me deixa a seguinte preocupação. Eu quero ser feliz. Quero transmitir aos outros, com o teatro que faço, com as participações que faço, este direito à felicidade. Porque um dia, uma amiga minha viu muito triste. Eu estava numa fase da vida muito complicada, estava num primeiro divórcio e não me sentia bem. E ela veio ter comigo e disse, mas tu andas mal, mas tu andas a tratar muito mal a Isabel e tal. E eu contei-lhe o que é que se tinha passado. Ela teve muita pena de mim e ofereceu-me um livro em branco, com uma capa preta com letras douradas a dizer o direito a ser feliz. Que ainda tenho até hoje e vou escrevendo lá. Portanto, a questão da felicidade para mim é essencial. Portanto, peço-vos que reflitam e conversem sobre aceitar um emprego que não dá gozo. Fazer na vida uma coisa que não dá prazer. Não estarmos uns com os outros, não termos toque. Não, salvaguardarmos tudo isso. E depois não cairmos, o que é que acontece para mim? Eu acho que já estou a ultrapassar, peço imensa desculpa. A comunicação social, principalmente, tudo, mas todas estas informações e conteúdos que nos chegam, futebolizaram a informação. Eu chamo futebolizar porque no futebol, quando a gente vai ver o nosso clube jogar e há uma falha, passa no mínimo 12 vezes o gol falhado, 12 vezes o árbitro não sei o quê, em câmara lenta, de costas com outra coisa à procura e tal. Isto banaliza aquilo. E o que vai acontecer com a violência é o mesmo. A gente vê em Gaza, os prédios destruídos é a paisagem deles, há não sei quantos anos. E a gente habitua-se àquilo, banalizamos aquilo. Mas banalizamos também o seu contrário, porque dizemos, vou dar só 3 exemplos e calmo. Pronto, os mais jovens são o futuro. Isto é tão repetido que se banaliza. Está-se toda a gente a lixar para vocês, para não dizer as neiras. Ninguém vos está a dar um futuro, digo-vos. Nem a mim. Tenho a sorte de já estar a receber uma reforma, mas não é nada do outro mundo. Portanto, não, pensem nisso. Portanto, o não banalizar é isto. O que é que eu faço cada dia, cada hora, para que, sim senhora, vou defender que salvaguardar que os mais jovens tenham futuro. Vamos criar regras que sejam. O futuro é quê? Ter o Trump como presidente dos Estados Unidos da América, o Elon Musk que parece um palhaço quando aparece na televisão a fazer umas bocas e uma coisa, dizem que é o mais rico do mundo, não sei se é, e dizer agora que querem o Canadá, que querem o canal do não sei o quê e a Groenlândia. E a gente vê aquilo e fica impávido, e é isto que temos de aturar. Ou o Putin que já tem os sul-coreanos a combater o outro, ou mesmo o Zelensky que acha que a guerra tem de progredir, não há uma decisão. E nós, o que é que vamos fazer em termos de violência? Correr ao armamento outra vez, vamos pôr 2% do nosso orçamento para fazer armas. Pensemos nisto. Sobre a violência é a mesma coisa. Vou primeiro. Não há plano B porque não há planeta B. Banalizamos isto e repetimos isto. Sim senhora, temos de tratar da nossa casa. Depois, nas decisões políticas e sociais que tomamos, eu nunca tive em partido político nenhum, portanto, não estou aqui a vender ideia nenhuma, é o que penso. E sem certezas. Estou-vos a pôr as minhas dúvidas para pensarem sobre isso. Não há plano B porque não há planeta B. E depois, aceitamos que todos os discursos que ouvimos, inclusive no nosso país, é preciso desenvolver a economia, desenvolver o consumo. Isto é contraditório com o que estávamos a ver. Estivemos em pandemia, melhoraram as condições climatéricas, acabou a poluição, não soubemos aprender com isso. Com o sofrimento que tivemos, por um lado, e que nos podia ter dado para aprender, não. Retomámos a mesma regra. O carro não é a gasolina, é elétrico.
mas sentimos no direito de cada um ter um carro e andar sozinho aí. Depois são as baterias, depois se queremos ter televisão e máquina de lavar disto e daquilo, sem ter um prédio com uma máquina central ou não sei o quê, é ventoinhas por todo o lado, painéis solares, portanto, vamos alterar isto tudo. Pensem um bocadinho nisto. Não é? A questão da violência é, somos contra a violência, por princípio. Mas o que é que acontece? Dar uma palmada no rabo de um bebê não faz mal a ninguém. A semente da violência começa aqui. Isto, na minha modesta opinião, peço desculpa, não, eu falo às vezes como se tivesse muita certeza, mas tenho dúvidas também, mas não pode ser. Nós não podemos admitir bater numa criança por muito. E depois é tal defesa. Mas eu gosto muito, é por amor, é para ela aprender. Estamos a formatar, efetivamente, na violência. E a violência de onde é que vem? Para rematar, em considerar o outro inferior. Nós batemos na criança porque ela ainda não é um ser humano completo, achamos nós. Batemos na mulher porque achamos que a mulher é um ser inferior. São outros parênteses. Já passei muitos minutos, desculpa. Já. Eu fui educado numa escola em que os sexos estavam separados. Eu não sei se vocês imaginam o que é viver desde a primária até ao 10º ano, que foi até quando eu estudei, ao 11º equivalente, e não tínhamos o cheiro das nossas colegas. Tínhamos uma turma só. A escola primária fila numa escola só com turmas de rapazes. Depois, quando foi para passar para o ciclo preparatório, agora que é o 5º e o 6º ano, e depois o considerado ao secundário, é que havia 2 pátios, havia corredores e escadarias de acesso às salas de aula em separado. Isto é, do ponto de vista da vivência e da aprendizagem, é horrível. Muita gente da minha geração começou a aprendizagem sexual com o mesmo sexo. É normal. Não é? Era o que estava ali à mão quando vinha ao apetite. A sério, estou a dizer isto com toda a sinceridade. É horrível concebermos que isto pudesse ser assim. Isto não foi assim há tanto tempo. E muitos dos professores que depois vieram para o ensino, a seguir ao 25 de Abril, tinham sido formados nesta teoria. Não é? Portanto, meus amigos, mais do que já vos disseram os medos que podem ter, o medo é outro dos impulsos que nos põem em tudo aquilo. É um negócio tudo, está bem? Pensem sempre nisto, que estão a ser explorados e que, quando derem para vocês, ninguém vos pode ajudar. Aula que se faz tarde. Meus amigos, peço desculpa, sei que abusei um bocadinho. Sempre há alguma coisa, estou em Tondela aqui ao lado, visitem-nos, está bem? Obrigado.